Fala, pequeno gafanhoto, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com você? Estamos na nossa 9ª aula, onde nós estamos aprendendo sobre empreendedorismo à luz da palavra. E você que está nessa aula, com certeza tem aprendido bastante, principalmente nesse primeiro módulo, onde eu estou falando sobre planejamento. Então, o planejamento ele é muito importante, como você tem visto, e detalhe, isso fará você errar menos e com certeza prosperar bem mais através do seu modelo de negócio. Então vamos para a nossa aula e com certeza você vai gostar muito desse tema, onde nós iremos falar sobre ESG. Detalhe, o ESG ele é muito importante para que você possa compreender sobre as coisas de erradas que de fato acontecem e algumas atitudes que deixamos de fazer pelo simples fato que tivemos uma experiência ruim. Perfeito? Tamo junto, vamos orar? A pergunta que não quer calar, você já orou hoje, cliente? Não? Vamos orar então, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, eterno Pai, Pai, te rendemos graça. Toma, Senhor, teu filho e tua filha que está assistindo, Senhor, essa aula, que o Senhor possa abençoar, Pai, em nome de Jesus, os teus filhos, Pai, que o Senhor possa fazer com que cada um possa prosperar para a honra e glória, Senhor, do teu nome. E através, Senhor, do seu, Pai, ensinamento, através, Senhor, das tuas escrituras, e que possamos, Pai, sim, avançar juntos, Pai. E em nome do Senhor Jesus, os teus filhos possam ser mais do que abençoados para a honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Então, você que é crente, abra sua Bíblia aí e vamos falar sobre Tiago, capítulo número 4, verso número 17, que diz assim: portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou repetir, portanto, pense nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É na tradução NVI. Pense muito bem nisso, porque o método que eu estarei aqui aplicando e ensinando para vocês é justamente por conta dessa pequena ação que fazemos ou deixamos de fazer justamente pelo trauma que nós carregamos. É o método ESG. O que é o ESG? ESG é experiência, sentimento e cadeado. E o que eu preciso aprender com isso, Jean? Na aula anterior, na aula 7, eu falei sobre o ciclo PDCA. Planejar, de fazer, checar e avaliar todas as coisas. É interessante entender isso porque o ciclo ele precisa se repetir. Ou seja, nem tudo que a gente planejar vai, de fato, dar certo. Nem todo planejamento ou ações que nós cometermos vai dar certo. E aí a gente precisa compreender que através dos erros precisamos aprender, reafirmar o nosso propósito e ressignificar tudo aquilo que de fato passamos, para que possamos avançar e prosperar. Porque a nossa vida é de adulto e não de criança. Entenda uma coisa, criança faz o que quer e adulto faz o que é necessário. Então não basta errar e chorar e parar ali no meio do caminho. Não, errar faz parte, chorar também faz parte, mas também precisa compreender que através das suas ações e com certeza você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Então a experiência ruim faz você ter o que? Sentimentos ruins. Tendo esse sentimento ruim faz você ter o que? Cadeados. Algumas coisas ficam travadas na nossa vida. Alguns erros que cometemos lá atrás faz com que nós não possamos agir de uma forma correta e de uma forma inteligente. Então, entender isso é ser, de fato, inteligente. Fazer a coisa certa é ser também inteligente. E nem sempre fazer a coisa certa vai ser, de fato, também aquilo que desejamos fazer. Então, é isso que nós precisamos entender. Quando nós decidimos fazer, às vezes, a coisa certa, dói muito dentro de nós, de nossos corações. Não é verdade? Então, experiências ruins geram sentimentos ruins e sentimentos ruins pode gerar em nós cadeados.
coisas de fato estão muitas das vezes travadas justamente por essa experiência ruim. Então, aprendendo isso, nós iremos avançar e prosperar. Então, como mudar isso, Jean? Ressignificar a experiência. Por quê? Como nós conseguimos ter a experiência, Jean? Ambiente, acessando novas pessoas, tendo em ambiente aonde vai impulsionar o nosso propósito. Aí sim, nós iremos avançar. Aí sim, nós iremos, de fato, vencer o que nós não vencemos lá atrás. Às vezes, o erro, as falhas, os traumas, muitas das vezes não veio porque nós erramos, mas sim porque pessoas errou com a gente. E por esse erro, nós carregamos um fardo que não é nosso. Entenda uma coisa, nem todas as atitudes dependem de nós. Nem todos os erros foram por nossa causa. Às vezes porque uma pessoa tem uma crença limitante e essa crença limitante fez com que essa pessoa agisse de forma ruim com você. E essa pessoa fez com que você pudesse gerar ali um bloqueio. Sabe? Aquele sentimento de autodefesa, aonde quando você percebe alguns cenários, algumas atitudes que você mesmo fala assim, opa, não quero mais sofrer sobre esse assunto, não quero saber mais sobre esse assunto. E por que você não quer saber sobre esse assunto? É porque de fato você não se curou através desse assunto. Por exemplo, relacionamento. Às vezes nós não acessamos novos relacionamentos porque o nosso relacionamento anterior foi frustrante. E por ser algo tão frustrante, me fez ter uma vida meio que travada, sabe? Não confiar nas pessoas. E aí a gente precisa também compreender que o dinheiro está nas mãos das pessoas. Para mim acessar o sonho que eu quero realizar, eu preciso também de pessoas. Então, entendendo isso, eu chego a um nível de maturidade ao ponto de compreender que para me curar, eu preciso acessar novos ambientes, ter contatos com novas pessoas e aí eu terei novos sentimentos. Então, o que eu preciso que você faça, pequeno gafanhoto? Abra o seu coração e entenda que empreender também não vai ser um mundo de maravilha. Você também vai ter dificuldades. Você também vai passar por frustrações. Nem todo funcionário que começa com você vai ficar com você até que, de fato, você decida ou vender a sua empresa ou até mesmo fechar, sabe? Aquele primeiro funcionário que chegou na sua empresa com aquele gás, o primeiro mês, aquela emoção, essas pessoas também vão desanimar, porque são pessoas. E aí você, confiando nessas pessoas, talvez você se frustre. E aí que eu preciso que você entenda, experiência ruim, sentimento ruim geram o quê? Cadeados e frustrações. Só que para desbloquear esse cadeado, você precisa abrir o seu coração e entender que pessoas vão errar, pessoas vão falhar, pessoas vão desanimar, assim como você falha, assim como você erra, assim também como você também desanima. Porém, chegando a esse entendimento, você entende que não só basta planejar, você entende que dentro desse planejamento, pessoas estão envolvidas, ambientes também estão ali envolvidos através dessas pessoas e esses ambientes precisam ser bem organizados através de processos e esses processos vão fazer com que você também possa crescer de forma saudável e eficiente e que, de fato, seja eficaz dentro do seu próprio modelo de negócio. Para atingir as metas e objetivos, você precisa disso. Entender que esse método, essa situação de experiência ruim, sentimento ruim, todos nós iremos passar. O que é que eu tenho que passar para você agora através dessa mensagem? É simples, que esse cadeado não fique fechado, mas que ele se abra nesse exato momento. Como, Jean?
através da sua decisão. Você precisa decidir a romper, você precisa decidir se você de fato quer prosperar, avançar e alcançar os seus objetivos. Acesse lugares diferentes, conheça pessoas novas e aí sim, esse sentimento que estava ruim, ele vai ter um sentimento de alegria, de esperança, de fé, de propósito, a ponto de você conseguir destravar e aí você entender realmente as pessoas que eu estava me conectando anteriormente, elas sim estavam travando o meu modelo de negócio porque eu deixei acessar isso em meu coração. Só que você é, de fato, o dono da sua empresa e você precisa entender que as pessoas, elas têm sentimento, elas têm experiências e talvez essa experiência ruim, talvez não seja nem com você, mas com as pessoas que elas mesmas gostam, por exemplo, parentes, amigos ou até mesmo cônjuge, fez com que ela pudesse entrar na tua empresa com o coração duro, com cadeado, e aí as atitudes dela também frustrou você, você teve uma experiência ruim, sentimento ruim, e isso te travou ao ponto de você falar, eu não confio mais em pessoa nenhuma. Então, abra teu coração, pequeno gafanhoto, e entenda que dentro de qualquer modelo de negócio também terá as suas dificuldades. Então, abriu tua mente, entendeu, processou de fato tudo aquilo que eu passei para você. Entenda que a aula anterior eu falei sobre o ciclo, esse ciclo PDCA, planejar, de fazer, checar e avaliar. E hoje eu estou falando sobre o ESC, experiência, sentimento, cadeado. Abra sua mente, abra esse cadeado e vamos avançar. Vamos para a próxima aula, a aula de número 10, que com certeza você vai aprender a como de fato aplicar todas essas coisas para que você possa amadurecer, crescer e estruturar o seu modelo de negócio. Beleza? Tamo junto, um forte abraço.